Oi, gente. Esse é o último vídeo sobre o Segundo Reinado. E esse vídeo eu vou falar sobre o seguinte. Eu vou falar sobre a crise do Império e sobre a proclamação da República. É o seguinte. Eu falei desde o primeiro vídeo sobre aquele tal pacto político. Falei. E já expliquei 1000 vezes o que é. E assim, o pacto político foi quebrado em 1871 com a Lei do Ventre Livre. Porque a coroa não sustentava mais o plantation. Por quê? Porque não sustentava mais a escravidão. Então, se num pacto um não sustenta o outro, o pacto não existe. Aí o pacto começou a cair. Os escravocratas e os barões de café começaram a falar: então, a gente não precisa mais do imperador. O imperador era muito útil, o império era maravilhoso, quando a gente ficava as pernas boas com nossos escravos e tudo mais. Pô, foi assim por tanto tempo, agora mudou, a gente não precisa mais dele. Aí os caras já começaram a ficar com bode do Dom Pedro. Aí, pra variar, o que acontece? Os militares, quando voltaram da Guerra do Paraguai, como eu já falei, eles voltaram com viés abolicionista, com viés republicano e se achando os caras na parada. E assim, Dom Pedro, por exemplo, proibiu os caras de falarem com jornalista, falava assim, sabe, tipo, meio que desprezava os militares. Os militares super, ai meu Deus, a gente é tudo, a gente sei lá o quê, nós somos heróis de guerra, olha que legal como a gente acabou com o Paraguai, sob ordens do Dom Pedro. E, assim, e o Dom Pedro ficava assim, os militares trabalham pra mim, estão querendo o quê, hein? Quem são esses militares na fila do pão, Então, começou essa crise entre os militares e o Pedro. E, assim, os caras estavam ficando putos, os caras achavam Berta pecada, porque, por exemplo, em repúblicas, no geral, os militares tinham muito mais poder. E era isso que os caras queriam. Poder. E também eles eram contra o pacto político, escravidão e tudo mais. Então, o que houve? O exército brasileiro contra a coroa, mais as elites escravocratas, sem precisar da coroa. Por que não? Os dois formam uma aliança, se livram do velho e governam eles mesmos. Assim poderia se criar um novo pacto político entre essas elites agrárias e os militares numa nova república. Então, o que aconteceu? Os caras acabaram se unindo para dar um golpe militar, e no qual eles invadiram lá o palácio, expulsaram Dom Pedro, família real inteira do Brasil, que teve que ficar isolada por mais de 20 anos, se não me engano. Agora já voltaram, mas ficaram fora um tempão. E, assim, foi assim que o Império Brasileiro acabou. E era isso que eu tinha pra falar sobre o Segundo Reinado. E é isso, gente. E tchau, obrigado por ter assistido os vídeos, ok? Desculpa, também tem a questão religiosa que influencia um pouco e tudo mais. Foram algumas discordâncias entre a coroa e o Papa, qual o Papa deixou meio de apoiar a coroa. Isso deixou alguns fiéis meio incrédulos em relação ao imperador, mas isso aí foi menos importante do que a questão do exército e das elites, ok? Voltando ao discurso. Obrigado por assistir os vídeos e tudo mais. E tchau.